Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Mais uma vez aqui nos encontramos para dar continuidade ao nosso estudo aprofundado sobre os sacramentais da Igreja Católica Apostólica Romana. E estamos tratando já há alguns programas do sacramental chamado exorcismo, o grande exorcismo. O romantizado, o protagonizado, objeto de tantos filmes, enfim, mas afinal de contas, o que é o exorcismo? É aquilo que dizem em tantos livros, é aquilo que aparece realmente na TV, é aquilo que é propagado, divulgado, é aquilo que você vê em determinados filmes. Vamos responder a algumas perguntas muito importantes sobre o exorcismo e começamos pela pessoa do ministro do grande exorcismo. Quem pode celebrar o exorcismo? Qualquer pessoa na Igreja Católica. Rito dos exorcismos número 13. Vamos ver o que a Igreja diz. O ministério de exorcizar os possessos é atribuído por licença peculiar e expressa do ordinário do lugar, que normalmente é o bispo diocesano. Esta licença deve ser concedida somente a um sacerdote dotado de piedade, ciência, prudência e integridade de vida e especificamente preparado para esta função. O sacerdote a quem tal função é atribuída de modo estável ou ocasionalmente, exerça esta obra de caridade com toda a confiança e humildade sob a orientação do bispo diocesano. Neste livro, quando se diz exorcista, deve entender-se sempre o sacerdote exorcista. Estão excluídos, portanto, dessa função, desse ofício, todos os leigos e todos os diáconos, permanentes ou transitórios. Ministro do grande exorcismo. Ministro do exorcismo no sentido estrito da palavra. Somente um sacerdote, ou seja, padre ou bispo. Outro detalhe muito importante, como acabamos de ver, ele deve ter uma expressa licença do bispo para realizar estavelmente ou ocasionalmente essa tarefa, chamada pela Igreja de obra de caridade. Caridade, antes de tudo, para com a Igreja e caridade também para com o infeliz ou a pessoa supostamente possessa. Lógico que quando se inicia o rito do exorcismo, presume-se que a Igreja, na pessoa do exorcista ou na pessoa do bispo ou outro designado por ele, ponderou, discerniu, investigou de forma circunspecta todos os elementos que poderiam apontar para uma possessão demoníaca de fato, e aí, prévio discernimento, com autorização do bispo, se inicia o rito do exorcismo. Um sacerdote bem preparado, dotado de ciência, de santidade, uma pessoa realmente com equilíbrio moral, psicológico, teológico e espiritual, mas, sobretudo, um homem de profunda piedade. Tais são alguns critérios estabelecidos pela Igreja para o exorcista. Existem muitas dioceses que têm um exorcista oficial, portanto, tem um ofício eclesiástico de exorcista. Outras dioceses têm vários exorcistas, outras não têm, o que não significa que a Igreja é negligente naquela diocese com relação a essa tarefa. O bispo pode designar estavelmente, portanto, com um ofício ou ad hoc, para esta ocasião, determinado sacerdote para desempenhar a função, a tarefa, o ato de caridade de exorcista.